Olá, estudantes. Sejam todos bem-vindos à videoaula do módulo 3, unidade 2, da disciplina Gestão de Conteúdos Digitais. Eu sou o professor Felipe Quevedo e sou o professor responsável por essa disciplina. Então, o módulo 3, ela se refere à ação extensionista da disciplina e a nossa ação de extensão tem como título Curadoria de Conteúdo. A unidade 2 se refere à realização da ação de extensão. Então, o objetivo de aprendizagem desse módulo é aplicar estratégias para a geração de conteúdo. Então, por ser um módulo extensionista, onde vocês vão desenvolver um projeto de extensão junto a uma empresa, uma organização, a ideia é justamente que vocês possam aplicar os conhecimentos que vocês adquiriram ao longo desta disciplina, ok? Mais especificamente falando sobre curadoria de conteúdo. O texto base é o livro Gestão de Conteúdos em Canais Sociais, da Jéssica Rossi, mais especificamente das páginas 119 a 130, que se referem à curadoria de conteúdo. E esse livro está disponível para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Como foi dito, né, nesta disciplina, nós temos uma carga horária de 17 horas para a ação de extensão. Então, uma disciplina de 51 horas. O nosso terceiro e último módulo da disciplina é focado na ação extensionista. Então, o público-alvo, né, como já dissemos na unidade 1, no planejamento, podem ser uma microempresa, uma pequena empresa ou até um microempreendedor individual, um MEI, tá? Então, você pode escolher qualquer organização dentre esses tamanhos, ok? E o título da ação é Curadoria de Conteúdo, que é aquilo que vocês vão desenvolver para as empresas. Então, antes da gente entrar no relatório da ação de extensão, nós já falamos sobre o processo de curadoria de conteúdo na unidade 1 deste módulo, né? Então, já entendemos o que é uma curadoria, como ela é feita, né? Então, eu vou fazer uma curadoria, primeiro, porque eu tenho um grande volume de informações disponível e eu posso trabalhar não só gerando conteúdo, mas também compartilhando conteúdos que já estão disponíveis na internet, vamos supor, tá? Então, esse é o processo, essa é a ideia. Então, você vai selecionar, vai filtrar, vai classificar, sempre pensando, tendo na cabeça quem é a empresa e quem é o público-alvo, de maneira que os conteúdos curados, os conteúdos que você vai selecionar, eles tenham uma relação tanto com a empresa como com o público-alvo, ok? O que a gente vai ver agora nessa unidade, antes de entrarmos mais especificamente no relatório que vocês vão desenvolver, na pesquisa, ou melhor, no projeto de extensão que vocês vão desenvolver, é que existem algumas plataformas ou aplicativos ou recursos aí que podem ser utilizados pelas organizações, ou no caso, por vocês, visando facilitar o trabalho de curadoria, tá? Então, a ideia é que a gente entenda aqui, conheça algumas ferramentas. A gente vai ver que algumas delas são pagas, outras são gratuitas, outras têm versão paga e gratuita. Então, a ideia, pessoal, não é aqui obrigá-los ou dizer, tem que ser essas ferramentas. Não, aqui a ideia é a gente conhecer algumas que estão até apontadas no nosso texto base, para que vocês tenham como opção, tá? Então, pode trabalhar com aquilo que é gratuito, ou só com a versão gratuita. Se por acaso você gostou do assunto, começou a trabalhar, começou a fazer o processo de curadoria e decidiu ali, não, vou pagar aqui por essa ferramenta, ou vale a pena investir nisso, aí é uma decisão que é puramente sua, tá? Não tem problema nenhum, mas eu quero deixar bem claro que não é obrigatório. Aqui a ideia é que a gente tenha uma visão de ferramentas que podem ajudar. E além disso, também você pode fazer isso sem a utilização dessas ferramentas, só com outros buscadores, e aí, claro, né, elencando conteúdos que, novamente, fazem sentido para a empresa e para o público-alvo, ok? Então, a ideia é que a gente possa ter aqui uma visão daquilo que pode eventualmente ajudá-los no desenvolvimento desse projeto. Então, a primeira ferramenta é o Google Alerts aqui, tá? Então, é possível você determinar um assunto específico e receber alertas da plataforma Google via e-mail. Então, por exemplo, você identificou uma empresa que trabalha com produtos sustentáveis. E aí você quer, então, compartilhar conteúdo relacionado com sustentabilidade, com produção limpa, com reutilização de materiais, não só da própria empresa, né, mas de maneira geral, pensando que o público desse produto, provavelmente ele tem interesse com assuntos relacionados com isso,
né? Então, eu posso colocar um alerta no Google para esse assunto. Então, tudo aquilo que for saindo relacionado com esse assunto, eu vou chegar um e-mail para mim, e eu estou fazendo de maneira mais ou menos automatizada a primeira etapa lá, que é a coleta da informação. Lógico que você vai ter que observar aquilo, vai ter que filtrar, vai ter que classificar, ver se faz sentido, se a fonte é confiável. Então, essa ferramenta não faz. Mas você já tem uma facilitação aí de que esses conteúdos vão chegando para você, tá bom? Então, é possível colocar o nome de um autor, um tema, mas quanto mais específico for a busca, melhor serão os resultados da curadoria a ser recebida, ok? Então, aqui, curadoria no sentido de coleta das informações, pensando nessas palavras-chave que você vai utilizar, tá? Continua sendo importante e um passo do processo de curadoria que você filtre e selecione essas informações, tá bom? Segunda ferramenta é o Scoopit aqui. Então, trata-se de uma ferramenta para descobrir conteúdos relevantes na internet, permitindo segmentá-los e compartilhá-los, tá? Então, é possível criar uma página dentro dessa ferramenta do Scoopit para personalizar com recursos que vão desde o logotipo até a inserção do conteúdo próprio, tá? E aí você tem também uma versão paga que vai permitir acesso a vários tópicos. Então, outra ferramenta que pode ser utilizada aqui também, aqui no caso, pode ser até algo que você, se achar interessante, pode até, apresentar no seu relatório para a empresa, a gente também tem essa ferramenta aqui, eu usei essas ferramentas, né, você pode também utilizar, essa aqui inclusive tem mais essa possibilidade, então é algo que também pode ser interessante que você apresente no seu relatório para a empresa, para ela primeiro entender o que você fez, como você fez e aquilo que ela vai poder utilizar também, tá bom? Se você achar interessante adicionar essa informação. Temos também a terceira ferramenta aqui, é o BuzzSumo, que é um site que vai ajudar na análise e no filtro de conteúdo relevante, permitindo a pesquisa por tópicos, tá bom? Então, você vai, se seleciona resultados de cada palavra-chave por meio do número de compartilhamentos, dos artigos ou notícias. Então, você consegue ter um tipo de seleção já entendendo qual foi o nível de engajamento, né, compartilhamento e curtida de cada artigo ou notícia. Então, imaginando que um conteúdo que foi bastante curtido, bastante compartilhado, pode ser que também tenha um alto engajamento na página da organização, tá? Então, ela tem esse papel e pode ter essa função. Na versão paga, também existe uma, você pode comparar links, encontrar tópicos em alta e identificar formadores de opinião. Justamente para quê? Para que, eventualmente, você proponha parcerias, siga essas pessoas, esteja dentro dos assuntos quentes, né? Lógico, que tenham relação com a sua marca, que tenham relação com o seu público, você consegue ter essa característica. Então, para essa ferramenta, esse ponto aí do número de curtidas, número de compartilhamentos, aquilo que é relevante é algo que está relacionado com essa ferramenta, tá? Na versão gratuita, a aparição dos primeiros resultados e dados de compartilhamento. Então, você já consegue ter um pouco de informação mesmo na versão gratuita, tá? Então, pode ser aí interessante utilizar, uma opção para vocês. A Curata, então, é uma solução para coletar, segmentar e organizar conteúdos de informação, tá? Então, conta com diferentes funções, permite buscar e integrar com plataformas como o WordPress, né? Ou melhor, WordPress, perdão. Então, você tem, por exemplo, o site da empresa a base é WordPress, né? Então, eventualmente, você pode utilizar essa ferramenta para ajudar. Como eu falei para vocês, na nossa planejamento da ação de extensão, e a gente vai retomar agora na execução, né, só relembrando, o objetivo não é que você compartilhe o conteúdo para a empresa, tá? O objetivo aqui da ação de extensão é que você gere um conjunto de conteúdos a ser compartilhado. Então, você vai fazer uma curadoria de conteúdo e vai parar por aí, vai entregar isso para a empresa e ela vai decidir primeiro se ela quer ou não compartilhar, essa é uma escolha do gestor, e como que vai ser feito isso. Tá? Então, aqui é algo que para a gente entender que existe, saber como funciona, mas não é foco do projeto de extensão que você vá fazer o processo de compartilhamento para a empresa, tá bom? E aí oferece também integração com mídias sociais, com a possibilidade de agendamento das postagens. Então, é uma ferramenta que é interessante a gente conhecer, mas eventualmente até recomendar, mas é isso.
Temos também aqui a Pocket, né, que é um marcador, ou seja, quando você tiver tempo para ler os artigos, eles vão estar salvos, permitindo obter uma lista de leitura atualizada. Então, é uma maneira de você ir marcando aquilo, os conteúdos que você acha interessante, ou até para selecionar, né, depois, fazer uma filtragem depois, uma leitura depois, e aí sim, ver aquilo que pode ser interessante você acrescentar na sua lista de conteúdos curados. Temos também aqui o Social Mention, né, que então é uma ferramenta que é considerada complementar às ferramentas de filtragem dos sites de mídias sociais, focando nas publicações de blogs e no Twitter. Então, aqui é uma ferramenta especificamente com essa visão aqui, blogs e o Twitter, tá? Então, para utilizar, basta inserir a palavra-chave importante, a palavra-chave que você quer pesquisar, e é também possível aprimorar a busca por palavras-chave, encontrar usuários que compartilharam os artigos importantes e que se adequem ao seu marketing de conteúdo. Então, também é uma ferramenta focada aqui nessas plataformas sociais. Temos também aqui o Feedly, né? Então, o serviço é gratuito e permite acompanhar diferentes sites e monitorar seus conteúdos. Então, tem esse objetivo. Provavelmente, esse é o serviço mais conhecido para fazer curadoria de conteúdo e está disponível para as plataformas Android e iOS, tá? Então, você pode trabalhar se você tiver qualquer um desses dois sistemas operacionais. As páginas podem ser categorizadas e acessadas por assunto, tá? E para recomendar o conteúdo sobre mídias sociais, basta criar a categoria e incluir os sites sobre o tema, ok? Então, também é uma ferramenta, ela é gratuita, talvez seja mais conhecida por conta dessa facilidade do Android e do iOS, e também está disponível para vocês testarem e verem se faz sentido ou não utilizar para essa ação extensionista, ok? Temos também aqui o VidInterest, né, que é uma ferramenta para compartilhamento de conteúdo em vídeo, né? Então, o aplicativo ele se conecta a plataformas como o YouTube e o Vimeo para recomendação do conteúdo e pode organizar vídeos segundo o número de visualizações e entender quais tipos de conteúdo estão se configurando como tendências em diferentes plataformas, né? Então, lógico, com base no número de visualizações. Então, vídeos com muitas visualizações, a gente entende que pode ter uma tendência para esse conteúdo, para esse tipo de vídeo, para esse assunto, tá? Então, é outra ferramenta que pode ser interessante utilizar, e vale a gente lembrar que a configuração, o formato de vídeo, ele tem sido bastante utilizado, até por uma tendência do padrão de consumo. Então, as pessoas estão acostumadas a ver vídeos curtos, então pode ser interessante você trabalhar também com essa ferramenta, ok? Então, aqui, pessoal, antes de a gente entrar no relatório em si, mais uma vez, a gente vê um conjunto de ferramentas que podem ser utilizadas, não precisam necessariamente ser, tá? O que eu acho que pode ser interessante para vocês aqui como recomendação? É testar as ferramentas, né? Verificar quais são interessantes de utilizar para você, quais você acha mais fácil, mais difícil, quais aquelas são mais amigáveis ou não, como você pode trabalhar com mais de uma em conjunto. A ideia é que você possa explorar essas ferramentas e outras mais que vocês vão encontrar aí pesquisando na internet, mas que vocês tenham essa visão de realmente ter um planejamento de como fazer a curadoria. E a partir daí você ter um trabalho a ser desenvolvido, né? Porque que é isso? É uma ação de extensão que depois pode virar algo que você vai trabalhar futuramente. Então, você ter esse teste das ferramentas também pode ser bastante interessante. Lógico, se você tiver a disponibilidade, tiver acesso a isso, ok? Então, entrando no relatório da ação de extensão, então, primeiro nós tivemos o planejamento, na unidade 1 desse módulo, e agora nós teremos o relatório que vai ser entregue, todos vocês terão que entregar, para que ele seja avaliado e você tenha essa aprovação dessa carga horária extensionista, tá? Então, assim como você tinha um modelo para o planejamento da ação de extensão, nós também temos um modelo para o relatório da ação de extensão, você vai utilizar esse modelo. Da mesma forma, nós também temos um modelo que tem algumas coisas pré-preenchidas, menos, né, do que o projeto de planejamento, porque aqui no relatório você vai escrever o que você fez de fato, tá? Mas também você tem algumas coisas pré-preenchidas e outras que você vai trabalhar. O que você vai mexer lá no seu relatório? Aquilo que tiver destacado em azul, tá? Então, você vai seguir as orientações fornecidas tanto aqui nessa videoaula, como no próprio relatório,
e você vai editar, vai escrever, vai mexer, mudar aquilo que estiver marcado em azul, tá? E somente isso, tá? E é importante também, pensando que você vai entregar isso, que você faça depois, exclua as frases de orientação que podem estar presentes nesse relatório final, tá bom? Então, é esse documento que você vai desenvolver para entregar no final dessa atividade de extensão. Então, aqui nós temos o template inicial, só para vocês verem a carinha do relatório, né? Então, aqui nós temos o projeto de extensão, que é comum os cursos, né, que é o projeto de trilhas formativas para aprendizagem. Você vai colocar o seu nome completo. Então, perceba aqui, ó, o nome completo do estudante está em azul, está marcado em azul aqui. Então, é isso que você vai editar. Coloque o seu nome completo, sem abreviações, assim como está na sua identidade estudantil, assim como você tem cadastrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tá bom? A disciplina já está demarcado, o semestre do curso também, o nome do curso também, então aqui já tem várias informações que você não precisa editar, tá bom? Então nós estamos aqui na disciplina de gestão de conteúdos digitais, o título da ação é curatoria de conteúdo, é isso que vocês vão desenvolver, essa é a carinha do relatório, e conforme você for descendo, vão aparecendo as outras partes que vocês irão preencher, tá? Que vocês irão escrever ao longo do relatório. Então, entrando, sim, naquilo que é mais importante no relatório. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que escrever lá é a metodologia, ok? Então, tem esse tópico lá para ser escrito. Então, com base nas etapas do planejamento, vocês vão relacionar as atividades que foram desenvolvidas em cada etapa do planejamento da ação de extensão e deixar em forma de tópico, tá? Pode deixar em forma de tópico. Então, a gente vai entrar aqui, já vou entrar em cada uma das etapas. É isso que vocês vão escrever, detalhar dentro da metodologia no relatório. Mas antes de entrar em cada um, eu quero deixar um ponto aqui bastante claro, né? A metodologia num relatório, ela tem, e principalmente num relatório de um projeto numa universidade, ela vai ter duas finalidades. A primeira, pessoal, é que fique claro para qualquer pessoa que for ler o relatório tudo aquilo que foi feito, tá? Então, tem que ser o mais detalhado possível. Não tenham medo, pessoal, de escrever demais, vamos dizer assim. Vou colocar todas as etapas aqui que eu liguei marcando, depois que eu fui, que eu usei tal coisa para escrever, que eu gravei a reunião, depois eu descrevi, eu fiz a transcrição dessa gravação, né, para que eu possa ter as informações sobre a empresa, sobre o público-alvo. Depois eu fiz a pesquisa sobre o público-alvo para entender a mídia que o cara consome. E aí eu fui atrás comecei a pesquisar o conteúdo, usei essas ferramentas aqui, né, e fui curando o conteúdo. Primeiro eu selecionei lá 50 vídeos, e a partir disso eu fui filtrando, selecionando, e cheguei lá no número de 20, vamos supor. Então, pode detalhar tudo, pessoal. Quanto mais detalhado, melhor, porque fica mais claro para quem está lendo tudo aquilo que vocês fizeram, vai demonstrando que de fato o trabalho foi feito. Então, quanto mais detalhado, mais claro fica para a gente que está lendo o relatório, tudo aquilo que vocês construíram, demonstra também, dá um peso para o trabalho que foi feito, que não é pouco, vocês vão chegar realmente com um resultado muito bacana, muito interessante para as organizações, tá? E também, pensando do ponto de vista de ser um documento numa universidade, um documento acadêmico, a metodologia também tem a possibilidade de ajudar na replicação daquele trabalho. Então, o documento, você pensa o seguinte, olha, se alguém lê esse tópico da metodologia, a pessoa consegue replicar o que eu fiz? Ela consegue fazer o processo? Não é copiar o trabalho, mas ela consegue chegar um resultado parecido, um resultado de qualidade parecido. Essa também é outra finalidade. Então, você tem que pensar na metodologia de um trabalho que fique claro o suficiente para que a pessoa consiga replicar aquilo. Você, como futuro profissional, você ter uma descrição clara da metodologia te ajuda depois a ter um passo a passo do que você tem que fazer num segundo projeto. E aí a ideia é de você começar a construir um portfólio de serviços a serem oferecidos. Claro, se for algo que você acha interessante, que você queira fazer, mas é uma possibilidade também em termos de carreira. Então, quanto mais detalhado, você vai ficando claro para você, né, as etapas que você seguiu, os passos que você seguiu, maior a chance de você depois conseguir replicar isso e, claro, eventualmente, ajustando os passos, melhorando o seu fluxo de processo, de trabalho, para que você tenha cada vez mais eficiência e eficácia no que você está fazendo, tá? Então, um detalhe geral que vale para todos os pontos é: sejam detalhistas, tá? Não tenham medo de escrever demais, não. Detalhem tudo que foi feito para que você possa
ter isso muito claro. E você vai também demonstrando no documento as comprovações, né? Então, fui na empresa, peguei lá a autorização, coloca lá uma foto, um print da autorização no relatório, né? Organiza lá, formata para ficar certinho dentro daquele documento, mas coloca lá essa comprovação por escrito, por exemplo, né, o e-mail da pessoa que autorizou, coloca lá como foto. E vai, né? Fiz o processo da pesquisa, vai colocando tudo, né? Vai não só relatando, mas documentando. O relatório ele tem que ter essa finalidade também para nós, né? De documentar, comprovar que o trabalho foi feito, ok? Então, quais são as etapas que vocês vão desenvolver, né? Já falamos sobre isso no planejamento, mas vamos retomar aqui no relatório aquilo que vocês vão descrever, tá? Então, etapa 1 é a definição da empresa. Vocês vão descrever com detalhes as atividades desenvolvidas com base nas informações contidas no planejamento da ação, naquilo que vocês tinham se proposto a fazer, naquele primeiro documento, trazendo evidências por meio de fotos, vídeos e outros registros, tá? Então, essa informação que ela vai se repetir ao longo aqui de alguns slides, porque ela é muito importante. O objetivo do relatório é não só explicar o que foi feito, mas comprovar o que foi feito, tá? Então, descrevam com detalhes e tragam evidências. Foto, vídeo, qualquer registro que você tenha demonstrando que você realmente cumpriu aquela etapa, tá bom? Isso é muito importante. Vocês vão, então, inserir as informações sobre a empresa selecionada, razão social, endereço, telefone, e-mail, né? E vão colar, né? Anexar o comprovante da inscrição e de situação cadastral da empresa. Então, um print da tela e colocar no relatório já resolve, né? Então, também vocês vão colocar isso nessa primeira etapa aí da definição. A segunda etapa, que é a coleta, então vocês vão descrever, novamente, ó, descreva com detalhes as atividades desenvolvidas com base nas informações contidas no planejamento da ação, primeiro documento, trazendo evidências por meio de fotos, vídeos e outros registros. Tá? Então, vocês vão fazer o quê? Registrar todos os aprendizados que vocês tiveram ao longo da coleta. Que coleta? Aquela primeira coleta de informações. Lembrem lá do processo de planejamento, onde você foi buscar entender quem é a empresa, qual é a marca dela, qual era o posicionamento real ou posicionamento pretendido, e quem é o público-alvo, tá? Então, vocês vão definir, vão, primeiro, detalhar o processo para chegar nessas informações, novamente, registrando e comprovando, e também colocar aqui já para nós aquilo que você aprendeu. Então, ó, a empresa tal, você colocou lá na primeira etapa. Na segunda etapa, ó, então a marca é essa, a imagem é essa, o posicionamento é esse, o público-alvo é esse. Eu pesquisei também por conta, por desejo meu, por vontade minha, sei lá, pesquisei quem é o público-alvo e quais são as mídias que ele está acostumado a consumir, né? Então, eu fiz esse processo também aqui de tentativa de achar uma informação mais clara, mais precisa de quem é esse público-alvo em termos de consumo de mídia. E você vai colocar essas informações, tanto do que você fez, como daquilo que você encontrou, tá bom? Na etapa 2, então, são essas informações. A etapa 3 é a curadoria. Então, novamente, vocês vão descrever com detalhes tudo que vocês fizeram, né, buscando registrar o que foi feito, tá? Então, relatar o processo realizado para a curadoria, bem como a análise das informações da empresa acerca da imagem e posicionamento. Então, aqui você vai agora ir abraçando, você vai crescendo no relatório, tá vendo? Então, primeiro a empresa é essa, etapa 1, etapa 2, a imagem é essa, o público-alvo é esse, o posicionamento é esse. Etapa 3, fiz a curadoria, expliquei como foi o processo, quais foram as ferramentas que eu utilizei de fato, né? Podem ter sido essas que a gente apresentou agora nessa unidade ou não. Então, você vai descrever detalhadamente todo o processo. Busquei, então, selecionei inicialmente tantos materiais, desde eu filtrei, eu selecionei, e aí eu cheguei nessa quantidade que estão relacionados com essa imagem, com essa mensagem que vai ser passada, relacionado com a empresa e com o público-alvo. Então, você vai amarrando e descrevendo o processo, tá? Então, são duas informações. Como eu fiz e o que eu aprendi nessa etapa, ok? A nossa etapa 4 é a entrega e apresentação. Então, você vai descrever com detalhes as atividades desenvolvidas com base nas informações contidas no planejamento da ação,
trazendo evidências por meio de fotos, vídeos e outros registros. Então, mesmo que você fez em todas as etapas anteriores, ok? Então, você vai registrar e comprovar que você, de fato, entregou e apresentou o relatório ou a curadoria de conteúdo para a empresa. Tá? Então, você vai mostrar lá o e-mail quando você marcou a entrega, você vai lá no dia, vai tirar uma foto da apresentação, vai ter lá uma comprovação que você realmente entregou aquilo. Se você, por acaso, tiver pedido um comprovante, a empresa assina, ó, declaro que recebi no dia tal, do aluno tal, material específico da curadoria de conteúdo, tarararará, aí você vai descrever isso aqui, o cara assina, você põe também no relatório, ok? Seria bastante interessante se tivesse essas comprovações também por escrito. Então, você vai também registrar as reflexões possíveis a partir das atividades envolvidas na ação. Então, não só o que eu fiz, mas, ok, então o que eu tiro disso no final? Depois dessa entrega, depois de ter curado esse conteúdo, depois de chegado nisso, quais foram os aprendizados que eu tive também aqui como acadêmico, como gestor de conteúdo. Também você pode descrever nessa etapa aqui, ok? Então, perceba que o relatório, ele é um documento que ele pode e provavelmente vai ficar extenso, e não tem problema, tá? A ideia é que você possa realmente ir descrevendo tudo que você fez com detalhe, e como aqui já é uma descrição de resultado, não só descrever como eu fiz, o que eu fiz, mas o que eu aprendi disso, tá? Então, levantei informação assim, conversei com a empresa assim, busquei na internet essa informação desse jeito, segui esses passos e descobri isso. Então, a empresa tem essa marca, hoje ela tem uma imagem assim na cabeça do consumidor, ela pretende ter esse posicionamento no futuro, ainda não tem, mas essa é a visão que ela quer chegar, o consumidor é esse, tem essas características, consome esse tipo de mídia prioritariamente. Então, você vai abraçando as duas coisas, ok? Detalhando esse resultado ao longo do seu relatório da ação de extensão. Aí nós teremos também os resultados agora alcançados, né? Não esperados, mas alcançados. Então, aqui são elencados como objetivos da ação de extensão, que a gente tinha colocado como objetivo, e a gente entende que você vai alcançar com um resultado. Estimular de forma prática o aprendizado da disciplina de gestão de conteúdos digitais. Então, pensa o seguinte, olha, depois de você ter feito tudo isso, sem dúvida nenhuma, você vai ter um conhecimento muito mais prático daquilo que a gente conversou ao longo dessa disciplina. O discente vai estar capacitado a realizar a curadoria de conteúdo, então esse é um resultado, né, que vai ser alcançado, você vai ter desenvolvido isso, e estimular uma maior aproximação entre acadêmicos e o meio empresarial. Então, sem dúvida nenhuma, né, depois de todo esse trabalho desenvolvido, terá uma aproximação, né? Tanto sua, especificamente, da empresa, mas também da universidade como um todo, da empresa também conosco. Então, isso vai acontecer. Então, esse é um resultado que será alcançado por todos vocês. Outro resultado que também será alcançado. Então, como resultado alcançados, encontram-se aumento do aprendizado por meio da realização das práticas de coleta de informações, filtragem e classificação do conteúdo. Então, é tudo aquilo que vocês vão construir e fazer para a curadoria. Então, também vocês vão ter um aumento desse aprendizado relacionado com isso, e um aprendizado não só teórico, mas prático, né? Uma contribuição com o meio empresarial, auxílio à empresa analisada e uma maior aproximação entre o meio acadêmico e a empresa. Então, detalhando aqui aquilo que a gente já tinha falado. Então, isso aqui vai ser alcançado por todos vocês, ao desenvolverem os projetos de extensão e construírem as curadorias de conteúdo para cada uma das organizações escolhidas, tá? E, por fim, apresentar reflexões sobre as aprendizagens construídas com o desenvolvimento dessa ação de extensão e sua relação com a futura atuação profissional. Então, aqui é um espaço para que vocês possam colocar a reflexão de vocês. Então, olha, feito tudo isso, depois de desenvolver esse projeto aqui, essas 17 horas trabalhadas aqui, pensando nessa carga horária de extensão, ao longo dessas 4 etapas, depois que eu desenvolvi isso aqui. E aí, né? Que outros resultados eu alcancei pensando na minha atuação profissional, pensando naquilo que eu posso desenvolver, naquilo que foi entregue para a empresa. Então, vocês podem colocar também, né? Vocês vão fazer uma reunião de apresentação, que vocês vão ter o feedback lá do gestor. Né? Vocês vão entender, por exemplo, se a pessoa já está ansiosa para usar aquele conteúdo, o nível de gratidão por ter recebido aquele conteúdo que poderá ser utilizado. Então, você vai ter uma série de feedbacks que você pode colocar aqui também nos resultados alcançados. E
você como profissional também. Então, olha, agora me sinto capacitado para realizar esse tipo de ação no mercado, aprendi a usar uma ferramenta nova, consegui entender e fazer uma pesquisa profunda sobre o público-alvo da empresa, conseguir entender qual é a mídia que o cara consome, e aí trabalhar justamente isso, os conteúdos que são interessantes, trabalhar justamente isso. Então, aqui você pode também descrever de maneira detalhada tudo aquilo que você alcançou em função desse projeto, tanto do ponto de vista da empresa, como para também para você como profissional, ok? Então, aqui nós temos as referências principais utilizadas nessa videoaula, né? Espero que os assuntos tenham ficado claros para vocês. Desejo a todos aí um excelente desenvolvimento da ação de extensão, tá? E que com certeza vai trazer muitos frutos, tanto para as empresas que serão escolhidas, mas também para vocês como futuros profissionais.